Boa noite, pessoal. Vamos para nossa quarta aula, tá? Ela aqui começa com o slide 3, mas esse slide aqui é só para relembrar o que nós vimos na aula anterior. Na aula anterior, nós estávamos falando sobre unidades de medidas de ângulo. Então, nós vimos que existem o sistema sexagesimal, que é o mais utilizado, principalmente na geometria plana aqui que a gente vai trabalhar. A unidade do sistema sexagesimal é o grau. Nós já vimos também que existe o sistema centesimal, cuja unidade é o grado. Esse aqui é pouco usado. E hoje nós vamos tratar do sistema natural. Esse sistema, a unidade dele é o radiano, e ele é muito importante porque ele traz a ideia de alguns conceitos que são extremamente utilizados na matemática. Então, por exemplo, com o estudo do sistema natural, a gente vai introduzir os conceitos de circunferência e círculo e também do número π. E vocês vão ver também na física, eu, de acordo com a programação, não sei qual vai ser, mas dependendo de como for dado, na parte de movimento circular, vocês vão precisar dos conceitos utilizados nesse sistema natural. E também na trigonometria, ok? Então, esse sistema vai ser aplicado principalmente nessas áreas aqui. Então vamos lá. Começando a nossa brincadeira de hoje. Bom, nós vamos começar pelo número π, que muitos já ouviram falar. Como é que chegaram nesse número desse jeito? Olha só o número. O número é irracional. Ele não tem nem fim, ou seja, ele não termina aquele número ali. Né? Como é que chegaram nele? Dizem, né, contam que lá atrás, na antiguidade, na época grega, né, um tal de Arquimedes, que é um cara foda, o cara tem um monte de invenção, show de bola, que mais pra frente vocês vão ver aí. Dizem que ele começou a fazer esses estudos aqui envolvendo circunferência e círculo. Então, primeira diferenciação que a gente precisa fazer. Circunferência, pessoal, é essa linha que circunda, que limita o círculo. Círculo é o todo, círculo é a superfície, é tudo que está aqui dentro. Então, a princípio, nós vamos trabalhar com a circunferência, que é só essa linha que está ao redor do círculo. E os seus elementos, por exemplo, o raio. Raio é a distância do centro desse círculo a qualquer um dos pontos da circunferência. E o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. O diâmetro é o segmento que une um ponto da circunferência a um ponto do outro lado, passando pelo centro. Lembrando, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, ok? Então, o tal do Arquimedes, que é foda, mas não tinha nada para fazer naquela época, o que ele fez? Ele começou a pegar circunferências, né? Então ele pegou uma circunferência e começou a medir qual que é o comprimento dessa circunferência, ou seja, qual que é o comprimento dessa linha aqui. Ele pegou aqui, abriu, né, como eu expliquei para vocês que a gente mede circunferência, a gente abre aqui, estica e vê quanto que aquilo mede. Então ele pegou uma circunferência qualquer, mediu esse comprimento, mediu o diâmetro dessa circunferência, que é igual a 2 vezes o raio, e resolveu dividir o comprimento daquela circunferência pelo seu diâmetro. Quando ele fez essa divisão, ele viu que deu esse número esquisito aqui, ó. 3,14, 15, 92, 65, 35. Ó, Aí, o Arquimedes, né, dizem que foi ele, pegou uma outra circunferência qualquer, por exemplo, essa aqui ela não está certinha não, mas, né, pegou essa outra circunferência, que vamos chamar de uma circunferência C2, que tem um raio R2 e, logicamente, um diâmetro D2, que vai ser isso tudo aqui, ok? Então, Arquimedes pegou também o comprimento C2 e dividiu pelo diâmetro D2, e o que ele achou? Aquele número ali. 3,14, papapá. Ué, isso é coincidência? Né? Aí o Arquimedes já ficou assim, ué, que é isso? Que trem é esse? Aí ele foi lá, pegou uma outra circunferênciazinha, diferente daquela lá, diferente dessa aqui, vou chamar essa aqui de C3.
que tem um raio R3 e, logicamente, um diâmetro D3, pegou, dividiu o comprimento C3, né, que é essa linha aqui esticada, pelo diâmetro D3. Quanto que deu? 3,14. Que porra é essa, velho? Esse cara tá doido. Que doideira é essa? Uai, as circunferências não são diferentes? Como é que dá o mesmo número? Aí o cara ficou doido. Aí ele começou a pegar um monte de circunferência diferente. Uma pequenininha, uma maiorzona, uma grandona e para todas as circunferências. Quando ele pegava o comprimento e dividia pelo diâmetro, o que dava? Pi. Aí por isso que já ganhou o batizado aqui, ó, o nome, aquele número esquisito que é esse número aqui, ele começou a chamar de pi. Por quê? Ele se repetia para toda a circunferência. Se você pegasse a circunferência, o comprimento dela e dividisse pelo respectivo diâmetro, fazendo isso com várias casas decimais, o número se repetia. Olha que trem esquisito, né? Aí, várias pessoas começaram a estudar isso, mas já batizaram esse número de pi. Então, aqui, ó, primeira apresentação, meus amigos. Pi, esses são os alunos, esse é o pi. Ok? Tá vendo como um primeiro conceito desenvolvido, né, lá do sistema natural é o conceito do número irracional pi. Para simplificar, né, para a gente não ficar escrevendo esse número desse tamanho, nós vamos aproximar π como se fosse 3,14, ok? Então, π é o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, também conhecido como constante de Arquimedes, ok? Pra vocês lembrarem desse cara doido que fez isso aí, mas o cara é foda. Então vamos lá. Partindo disso aí, o que eles começaram a pensar? Oh, que legal, né? Então eu tenho a circunferência aqui. E se eu pegar o valor, o comprimento de um raio, e medir aqui um arco que tenha um comprimento igual ao raio, né? Ou seja, ele quer saber quantos raios eu tenho aqui no comprimento da circunferência. E eles começaram a ver que, numa primeira circunferência aqui, ela tinha um raio, se eu fosse pegar, se o raio esticasse aqui, né? Um raio, 2 raios, 3 raios, 4 raios, 5 raios, 6 raios e sobrava um pedacinho aqui. E esse pedacinho aqui eles mediram é como se fosse 28%, ou seja, 0,28 daquele raio, do raio daquela circunferência, né? Ok, bacana. Aí o Arquimedes, que não tinha nada para fazer, foi lá na outra circunferência e fez a mesma coisa. O que ele viu? Que aquela circunferência, ou seja, essa linha aqui, né, a circunferência cujo raio é R2, ela tinha um raio, 2 raios, 3 raios, 4 raios, 5 raios, 6 raios e sobrava um pedacinho aqui, que era 0,28 do R2. Ah, tá de sacanagem, né, velho? Pô, que é isso? Tá brincando comigo, né? Então, peraí. Aí foi lá, pegou outra circunferência. Pegou o raio dela aqui e foi lá ver quantos raios que tem. Quantos raios que tem aquele raio ali, né? Então, ó, tem um raio, 2 raios, 3 raios, 4 raios, 5 raios, 6 raios e um pedacinho. Ué, só falta aquele pedacinho ali ser o tal do 0,28 do raio, né? Não é que era 0,28 do raio 3. Que porra é essa, véi? Mas vocês estão de sacanagem aqui. Vocês viram a sacada que o Arquimedes chegou? Né? Ou seja, que conclusão que ele chegou? A qual conclusão ele chegou?
que o comprimento de uma circunferência, ou seja, essa linha toda aqui, ela é exatamente igual a quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 raios, né, do respectivo raio daquela circunferência, mais 0,28 daquele raio, né? O que é 6R mais 0,28R? Não é 6,28R? Não é isso? Ok. Mas olha só que legal. Se eu pegar aqui o 6,28 e dividir por 2, vai dar o quê? Isso aqui, o 6,28, vai ser igual a 2 vezes 3,14. Vocês lembram desse 3,14? É o quê? É o π, né? Aqui eu fiz aproximada, na verdade é aquele monte de número. Então, o comprimento dessa circunferência toda aqui, na verdade, é igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio. Mas o que é o 3,14? Não é o π? Então, o comprimento de uma circunferência, ou seja, se eu pegar essa linha aqui e esticar, isso vai ser igual a 2 vezes o π vezes o r. Ou seja, o famoso comprimento de uma circunferência é igual a 2 franceses. Ou seja, 2 Pierre, né? Então, para vocês guardarem, isso é só uma analogia para vocês não esquecerem. Comprimento da circunferência igual a 2πr, ok? Vocês viram como, mais uma vez, o sistema natural de medida de ângulos chegou a um conceito interessante da matemática, ou seja, o conceito de como é feito o cálculo do comprimento da circunferência. Isso aqui, pessoal, vale para qualquer circunferência. O comprimento de qualquer circunferência é 2 vezes π vezes o seu raio, o seu respectivo raio. Ok? Muito bem. Vamos dar sequência. Vocês estão vendo que eu coloquei aqui um RD aqui? Vocês lembram que a unidade de ângulo no sistema natural é o radiano? Bom, agora nós vamos estudar a parte do ângulo. Então, olha só. Naquela mesma circunferência, né? O Arquimedes lá não tinha nada a fazer, né? E mediu lá quantos raios a gente tem aqui. Só que ele avançou nisso. O que ele fez? Ele pegou e falou o seguinte: quando eu tenho um arco cujo comprimento é igual ao raio, eu vou falar que esse ângulo interno aqui, que equivale a esse arco, eu vou chamá-lo de um radiano, ou seja, esse ângulo, agora eu estou falando de ângulo. O ângulo cujo comprimento do arco equivale a um raio, ele batizou de um radiano. Ok? Bom, então a cada vez que eu tenho um arco que mede um comprimento igual ao raio, eu vou ter um radiano. Então, aqui eu tenho um radiano, aqui eu tenho mais um radiano, porque o comprimento é R. Aqui eu tenho mais um radiano, porque o comprimento aqui é R. Aqui eu tenho mais um radiano no ângulo, porque o comprimento aqui do arco é R. Aqui também um radiano no ângulo, porque o comprimento do arco é R. Aqui mais um radiano, porque o comprimento do raio é R. E aqui, que eu tenho uma partezinha de 0,28 do raio, eu tenho um ângulo de 0,28 radiano. Ué. Tá, mas onde você quer chegar, professor? É o seguinte. Dá um pause. Bom, então, até aqui nós vimos comprimento de circunferência. Só que vocês repararam uma coisinha interessante, que tem um tal do 1 radiano aqui. Agora nós vamos ver a parte do ângulo, ok? Então diferenciem bem isso. Até aqui nós vimos comprimento de circunferência. Agora nós vamos ver ângulo. Então olha só. O mesmo Arquimedes, aquele mesmo cara lá que é foda, né? Ele, naquela circunferência lá que ele pegou e mediu os arcos que tinham o mesmo comprimento do raio,
quando ele tinha aquele arco com o mesmo comprimento do raio, ele chamou aquele ângulo interno de 1 radiano, ok? Então, olha só, quando aqui nós temos um raio, esse ângulo interno vai ser 1 radiano. Mesma coisa aqui, um raio, 1 radiano de ângulo interno. E assim sucessivamente. O que o Arquimedes e a galera dele lá da época concluíram com isso? Que internamente, quantos ângulos a gente vai ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 radianos mais 0,28 do radiano. Olha que interessante, isso para toda a circunferência, para toda a circunferência, da mesma forma que a gente viu no comprimento. Então, pessoal, olha que legal. Para uma circunferência inteira, que nós vimos na aula anterior, que em termos de ângulos, ela tem 4 ângulos retos, não é isso? Vocês lembram que quando a gente tem duas retas que se interceptam de forma perpendicular, esses ângulos que elas formam são iguais e são chamados de um ângulo reto, não é? Então, quando a gente tem uma circunferência, a gente fala que ela tem 1, 2, 3, 4 ângulos retos, ok? Então, uma circunferência inteira, em termos de ângulos, ela tem 4 ângulos retos, que são iguais, como a gente viu, a 360 graus. Quanto isso equivale em radianos? É o que a gente vai ver agora, que foi mais uma conclusão que o Arquimedes chegou. Olha só. Se aqui a gente tem 6 raios mais 0,28 desse raio, então nós teremos quantos radianos? 6 radianos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 0,28 do radiano, que totalizam numa circunferência inteira 6,28 radiano. Olha aquela mesma história que a gente já viu. 6,28 não é 2 vezes 3,14? Ok? E o que é o 3,14? É o nosso famoso π. Então, pessoal, em termos de ângulo, uma circunferência completa que tem 360 graus equivale a 2π radiano em graus. Ok? Então, nós vimos o estudo de uma circunferência, do seu comprimento total em comprimento e agora em ângulo. Olha que equivalência que surgiu. Lembra quando nós vimos esse círculo aqui completo, né? Nós vimos em graus, vimos em grados e agora a gente vai ver em radiano. Então, olha só, lembra que nós tínhamos, né? Partindo aqui como se fosse zero. Aqui temos 90 graus. Aqui mais 90, nesse ângulo reto, 180. Aqui mais 90, 270 graus, mais 90, 360. Em radianos, uma volta completa tem 2π radiano, né? Voltando aqui, ó, 2π radiano. Metade de uma volta, que é 180 graus, nós temos metade disso, ou seja, π radiano. 90 graus, que é 1/4, nós temos o quê? Metade desse aqui, π sobre 2 radianos. E 270, que é isso aqui, ó, são 3 meios, 3π sobre 2 radianos. Ok? Bom, pessoal, nós vamos parar por aqui, porque como vocês observaram, né, é pouco conteúdo, mas são conceitos extremamente importantes. O sistema de medição de ângulos, o sistema natural de medição de ângulos, ele nos propicia isso. Nós vimos número π, de onde que ele veio. Nós vimos como se calcula o comprimento de uma circunferência. E nós vimos em ângulos o comprimento da circunferência, na qual 360 graus equivale a 2π radianos. Ok? Muito obrigado. Estudem, né? E uma boa noite para vocês.